estímulo que ele dá, é membro do Conselho Nacional, naturalmente, e membro do Conselho Mundial da Sociedade Teosófica por indicação do nosso presidente Tim Boyd. Portanto, eu não vou me alongar na apresentação, todos já devem conhecê-lo bastante, e vou passar a palavra com alegria e com prazer para o nosso ex-presidente Marcos Rezende, com o tema a importância, deixa eu ver aqui o tema certinho, o exercício da sabedoria na vida prática. Com prazer e alegria, Marcos Rezende, a palavra é sua. Obrigado, Serginho. Bom dia a todos. É sempre uma alegria fazer parte da Escola de Verão, ainda que de forma virtual. Essa é a 40ª. Eu me lembro da primeira lá em João Pessoa, janeiro de 1980. E é uma jornada muito longa, ao longo aí dessas 4 décadas, em que a Sociedade Teosófica foi vitalizada, foi fortalecida, sempre através das escolas de verão que acontecem na última semana de janeiro de cada ano. Esse ano, por conta da pandemia, nós estamos aqui no mundo virtual, mas não impede de nós nos conectarmos, de nós estarmos unidos em pensamento e coração, e por isso é uma alegria muito grande poder estar aqui fazendo parte desse trabalho. O tema é desafiante, o exercício da sabedoria na vida prática. Quando a gente fala em exercício, a gente já pensa logo em musculação, né? Exercício. Mas eu acho importante que a gente, de início, tente pontuar que não existe separação entre vida material e vida espiritual. A vida a ser transformada espiritualmente é essa vida material. São as relações nesse mundo material, são as nossas atitudes no mundo material, são os desafios que essa vida material nos apresentam para que nós possamos despertar essa sabedoria. Então, não há outra vida a ser transformada. A vida a ser transformada é essa. Muito importante um aspecto que a literatura teosófica apresenta, que nós somos seres multidimensionais. Ou seja, nós temos existência ao mesmo tempo em várias dimensões, né? E, com isso, a nossa vida não é apenas física. A nossa vida é física, nós temos o corpo físico, mas nesse mesmo instante nós estamos tendo uma vida emocional, ou astral, com desejos, com medos, com aspirações, ambições, enfim, nós estamos plenamente vivos, ainda que não conscientes, no mundo emocional, ou astral. E da mesma forma, estamos vivos agora, nesse instante, na dimensão mental, no plano mental, né? E também estamos vivos nos planos espirituais, os planos superiores, Atma, Buddha, tudo isso é uma ligação só que chega até o corpo físico, e nós, ainda que não tenhamos consciência de todos, nós estamos vivos em todos, aqui e agora. E provavelmente nós não estamos conscientes da vida em todos os planos, porque a nossa mente é condicionada ao mundo material, a nossa memória, ela se circunscreve às experiências que tivemos, a língua, a cultura que fomos absorvendo desde a tenra infância, né? E todos os nossos raciocínios, ou quase todos, eles são voltados para a vida material, como se essa fosse a única vida que nós vivemos, né? E como se a morte fosse o fim da vida. Mas isso é apenas um condicionamento, é apenas uma limitação da nossa memória. E na medida que nós vamos compreendendo a nós mesmos, compreendendo o próprio lugar de funcionamento da memória e tentando ir além dela, talvez essa realidade que é apontada na literatura de que
Nós somos seres multidimensionais, que têm existência simultânea em várias dimensões, possa ser descoberta e compreendida como verdade por cada um de nós. Então, dentro dessa linha, eu queria lembrar uma passagem do quinto presidente mundial da Sociedade Teosófica, o Sri Ram, que ele diz o seguinte: sabedoria sem atitude não é sabedoria, é pseudo-sabedoria. Então, sabedoria é necessariamente ação, atitude. Ela não é mero intelectualismo, ela não é mera ideia. E, portanto, não há como haver uma separação entre a sabedoria e a vida. Por quê? A vida é ação o tempo todo. O tempo todo nós estamos em ações físicas, estamos em ações emocionais, estamos em ações mentais, e ainda há aquela dicotomia, vamos dizer assim, do que é a ação, a chamada ação na inação que o Bhagavad Gita fala. Né? Muitas vezes você tem uma pessoa externamente muito ativa, agitada, bababá, mas internamente ela está paralisada, seja pelo medo, seja por algum bloqueio, algum travamento e tal. Então você acha que ela está ativa, mas internamente ela está inativa. E você tem o contrário também. Você pode encontrar uma pessoa em profunda meditação que você olha externamente e essa pessoa está inativa, mas ela está sumamente viva, sumamente ativa internamente. Então, descobrir o que é ação correta em cada situação da vida, em cada desafio, esse é o aprendizado da sabedoria. Em cada situação, não é uma coisa que vem pronta. Não é? E eu lembro também que a nossa 7ª presidente internacional da Sociedade Teosófica, a senhora Radha Burnier, ela falou uma coisa que eu achei muito sábia uma vez. Eu ouvi ela falar de viva voz o seguinte, que as nossas virtudes não são nossas, elas são universais. Então a sabedoria não é nossa. A gente não pode possuir a sabedoria. Nós podemos ser canais para a sabedoria, conforme o maior ou menor discernimento que nós tivermos em cada situação, em cada desafio, em cada encruzilhada que muitas vezes a vida nos coloca. Né? Então, a nossa mente materialista ela tem sempre esse condicionamento de chegar, atingir, possuir. Isso é válido para as coisas materiais. Atingir um estágio profissional, comprar um carro, chegar a tal posição, isso tudo é a mente materialista. Agora, a sabedoria ela não pode ser atingida, porque sempre vai haver níveis de sabedoria mais profundos. E a pessoa que realmente é sábia, ela não se acha sábia. Porque se ela se achar sábia, ela não é sábia. Primeiro, porque ela não entendeu, e segundo, porque talvez ela seja uma pessoa soberba, né? Que se acha sábia. O verdadeiro sábio, ele é sempre humilde. Ele sabe que ele é um grãozinho de areia num universo infinito. Ao mesmo tempo, se olhar sobre outra perspectiva, como disse aquele cientista Antônio Nobre, num vídeo que eu vi há pouco tempo, até usei numa palestra que eu dei lá no ITB, no Réveillon, nós somos uma galáxia de 50 trilhões de células vivas. Imagina, nosso corpo, 50 ou mais trilhões de células vivas, nascendo, morrendo, se organizando, defendendo o organismo. Então a vida é de uma vastidão, de uma complexidade tão grande, que se a gente se achar alguma coisa, a gente já está apequenando essa grandeza que vai do microcosmos ao macrocosmos, apequenando ao nosso euzinho psicológico, ao nosso eguinho, que está sempre em busca de
autoimportância, né? De ser alguém, deixar a sua marca, etc, etc. E nessa linha, a gente tem que ter clareza que sabedoria e erudição não são a mesma coisa. Isso não significa que a gente não deva estudar, né? O que eu estou dizendo é que a sabedoria ela tem a ver com o viver, e a erudição tem a ver com conhecimentos acumulados. E como o Charles colocou bem no painel aí que ele apresentou, um analfabeto pode ser profundamente sábio, porque ele sabe o que é justo, o que é equilibrado, o que é benéfico, o que harmoniza, o que cura, o que integra, né? E às vezes um sujeito extremamente erudito pode ser muito complicado, infeliz, grosseiro, enfim. Então, a erudição não é definitivamente sinônimo de sabedoria. Até porque a erudição pode ser acumulada como informação, ela pode ser acumulada na memória. A sabedoria não. A sabedoria vem de uma região que está acima da memória. Eu não estou falando da sabedoria técnica, não estou falando do expert, o profissional que é o suprassumo da cirurgia cardíaca. Pô, o cara tem uma sabedoria restrita àquele conhecimento técnico. Ou o profissional que é o bambambam da eletrônica, disso, daquilo. Sempre tem os especialistas. Esse tipo de conhecimento técnico, que tem um valor muito grande para a vida prática, ele tem um valor limitado na vida espiritual. Por quê? Porque, ao mesmo tempo, ele pode ser um instrumento para o despertar da sabedoria e, ao mesmo tempo, ele pode ser um obstáculo para o despertar da sabedoria. Em outras palavras, o que eu quero dizer é que precisa haver uma liberdade em relação ao conhecimento. Não que o conhecimento não seja necessário, mas a gente é muito viciado em acumular palavras, acumular ideias e ficar encalhado naquele acúmulo de informações, enquanto que a sabedoria ela flui de dentro para fora. Por isso que o analfabeto pode ser sábio, né? Então, aquela máxima de Sócrates, quando ele diz assim, tudo que sei é que nada sei, não quer dizer que ele não possa ter estudado tudo, mas ele estuda de uma maneira em que todo estudo é material de observação. Observação da vida, observação de si mesmo, observação dos outros, observação da natureza humana. E aí, quando ele se esvazia de tudo que ele estudou, sem desprezar, mas se esvaziar, o que está na memória fica fora do momento da observação atenta. Ele não observa através do óculos do conhecimento. Ele observa através de um olhar inteiro, de um olhar com completa entrega na observação, naquilo que está sendo observado do viver, da vida e dos relacionamentos. Então, a gente tem que entender que a gente precisa dessa mente vazia para ter agilidade, até para penetrar e sair do conhecimento, até para ter o conhecimento como quem, por exemplo, vamos supor que você pega na mão uma joia muito bonita, uma pedra preciosa, né? Uma joia lindamente talhada em ouro. Cara, você olha aquilo, que maravilha, que coisa linda, que coisa fantástica. Só que você não vai ficar carregando ela o tempo todo. Então você tem que largar. Assim é o conhecimento. O conhecimento, quando existe liberdade em relação a ele, considerando que ele vem de fora para dentro, né? Enquanto que a sabedoria é de dentro para fora, né? Ele pode ser essa ferramenta de potencializar o despertar da sabedoria. Só que a sabedoria ela sempre vem a nós. Quando vem? Por isso a gente não pode possuí-la. A gente não pode dizer, eu sou sábio. O cara que disser isso já se perdeu, já se enrolou todo. Por quê?
a níveis sempre maiores e mais profundos de compreensão. E toda a nossa literatura, ela tem um valor muito grande. Estudar as rondas, as cadeias, todo esse panorama, né? Isso aí te dá uma dimensão da vida fantástica. E só ao estar estudando isso, você já, nesses momentos que você está estudando isso, você está saindo fora do seu eguinho, do seu mundinho particular, do seu centro de interesses pessoal, né? Mas não adianta nada se você não trouxer dessa dimensão abstrata, da mente abstrata, dessa mente ampla, dessa mente receptiva ao infinito. Não adianta nada se você não trouxer dessa dimensão algo que vai transformar o seu viver. Porque senão vira um diletantismo intelectual. Você não se transforma, nem transforma a vida, e provavelmente esse é um maior desafio da nossa existência. Por outro lado, a gente tem que ter claro que a sabedoria ela tem um quê de simplicidade. Quando a coisa sofistica demais, embola demais, ela vira intelectualismo. Sabedoria tem que ser aquela coisa que toca o coração das pessoas, que chega na alma das pessoas. Isso, se não tivesse toque de simplicidade, cara, o intelectualismo ele pode até ser muito atraente para determinadas mentes. Mas o nosso trabalho é para o mundo como um todo. E a população em si, ela está cansada de muito blá blá blá. As pessoas querem coisas que toquem o coração delas, que façam elas pessoas melhores, que elas possam aprender alguma coisa, mas que elas aprendam, e não que elas fiquem só retendo informações, né? Então é muito importante essa liberdade em relação ao conhecimento, para que o conhecimento seja a ferramenta do despertar da sabedoria e não o obstáculo para esse fluxo que vem dos planos superiores, do plano búdico, do plano causal. Toda a dimensão não pessoal, que é universal, é a fonte da sabedoria. E se nós soubermos nos esvaziar o suficientemente para recebermos, para sermos permeáveis a essas energias que são mais sutis do que o próprio pensamento, talvez o nosso pensamento fique iluminado para que na nossa vida, nos nossos relacionamentos, nós consigamos estar sempre aprendendo com os desafios que a vida nos apresenta e fazendo as coisas sempre de uma maneira melhor, né? Então, assim, eu não tenho dúvida na minha compreensão de que a sabedoria ela é sempre vivencial. Tá? Sabedoria ela é sempre prática. Se ela não te acrescenta nada ao seu viver, ao seu dia a dia, à sua rotina, aos seus relacionamentos, ela é uma diversão, ela é um diletantismo intelectual, né? Que tem o seu valor. Tem o seu valor, mas não tem o poder transformador que está muito claro na nossa missão como teósofos, né? Eu diria que sabedoria e amor são duas faces da mesma moeda. Um não existe sem o outro. Amor sem sabedoria é emocionalismo. Não transforma a gente, não transforma as relações. O intelecto, né? A sabedoria sem o amor, o inverso, é mero intelectualismo, que também não tem o poder de nos transformar. Tem gente que é gênio intelectual, gênio, mas que vivem vidas medíocres, vidas deploráveis, né? Então, a sabedoria e amor eles estão entrelaçados. Ou você percebe que o amor verdadeiro
ele sempre é justo, adequado, equânime, ele sempre descobre o que é melhor em cada situação, em cada relação, ou você vai ficar preso em N visões de amor, que pode ser tudo, até o feminicídio vai ser amor, que o cara foi lá e matou em nome do amor. Né? Quer dizer, é completa distorção das palavras. Então eu acho que a gente tem que ter essa clareza, que tanto a sabedoria quanto o amor, elas estão na dimensão búdica. E nós precisamos nos abrir a essa dimensão. E isso não é com palavras que a gente faz. Isso demanda percepção, uma sensibilidade aguçada, um cuidado, um zelo nos relacionamentos, né? Enfim, uma certa ordem na própria vida que não é apenas física, uma ordem na vida emocional, uma ordem na vida mental e uma ordem também na vida física, para que, estando a casa interna em ordem, né, ela fique aberta a essas influências dos mundos superiores. Eu diria que essa questão tem que ser vista além das palavras. A gente se prende muito a palavras, a gente se apega muito a palavras, a gente repete muito palavras, e muitas vezes a nossa pretensa vida espiritual é uma vida em que a gente usa toda a nossa capacidade intelectual para conceitualizar tudo, e muitas vezes a gente fica se agarrando em palavras, porque a gente, às vezes, não consegue dar o pulo do gato que está acima de qualquer palavra. Né? O Krishnamurti cansava de dizer, a palavra nunca é a coisa. Ela é uma seta que aponta para uma coisa, mas se você não enxergar a coisa além da palavra, você se confunde. Aí eu queria recorrer aqui ao texto da missão da Sociedade Teosófica, que foi aprovado pelo Conselho Mundial da Sociedade Teosófica, que ele diz, a missão da Sociedade Teosófica é servir a humanidade pelo cultivo de uma sempre mais aprofundada compreensão e realização da sabedoria atemporal, da autotransformação espiritual e da unidade de toda a vida. Então vejam só, aqui está sendo falado em sabedoria atemporal. O que é sabedoria atemporal? A gente podia chamar sabedoria atemporal de teosofia, que é uma sabedoria de todas as idades, que sempre existiu e sempre vai existir, uma sabedoria do universo, é como o universo funciona, do microcosmos ao macrocosmo, com todas as suas leis e todos os propósitos que estão por trás da manifestação universal. Não é? Então, mas se a gente botasse aqui teosofia, muitas vezes a gente se apega à palavra e, com isso, a gente cria um corpo doutrinário, né? Que quase que a gente vai construindo em torno da palavra uma certa igrejinha, vamos dizer assim. Então a gente tem que chegar à mesma coisa, porque ambas palavras apontam para a mesma coisa. Teosofia e sabedoria atemporal apontam para uma sabedoria da natureza, uma sabedoria do microcosmo ao macrocosmo, que está em tudo, mas que nós muitas vezes nos apegamos a palavras e deixamos de ver essa coisa tão vasta, tão imensa, tão infinita, que é exatamente a fonte onde a gente deve beber. Então o texto da missão fala que é um serviço à humanidade pelo cultivo de uma sempre mais aprofundada compreensão e realização dessa sabedoria atemporal. Como é que a gente pode cultivar a sabedoria? Será que a gente pode cultivar a sabedoria? Se ela não é nossa, se ela é universal, quem vai cultivar ela? A gente pode fazer o exercício físico, musculação, né? o cardíaco, o aeróbico, não é assim? Aqui para ter o corpo saudável, porque quando o corpo está doente, você está com a dor de dente, você está com
Eu, quando tenho crise de fígado, nossa, é uma dor na cabeça que tão insuportável, né? Que a consciência está presa ali. Ali desajustou, a coisa está presa ali. Quando você vive uma disfunção emocional, você está com medo profundo de alguma coisa, ou você está preso numa paixão, uma coisa que te prende, um apego exagerado a uma pessoa, a uma coisa. Existem muitas disfunções no nosso emocional aqui e agora, né? Nosso corpo emocional tem nódulos para serem trabalhados, para serem percebidos, né? Aí como é que você vai exercitar esses músculos emocionais? Não é exercitar de forma exagerada. Por quê? Se você exagerar no exercício físico, você vai virar aqueles halterofilistas tão musculosos que o cara não consegue nem se mexer direito, né? Vira aquela coisa de vaidade assim, absurda. O exercício físico, a saúde física, ela tem um ponto de equilíbrio. Não é assim? O emocional, a mesma coisa. O cara que é ambicioso demais, que quer ficar muito rico, o emocional dele vai sendo exercitado, vai sendo desenvolvido naquele afã de conseguir aquilo que ele quer. Ele pode até ficar rico, mas vai ficar com um músculo emocional talvez agigantado de uma maneira que ele vai precisar depois, talvez em outra vida, sei lá quando, aprender sobre esse músculo emocional para trazer ele para o ponto de equilíbrio. A mesma coisa do nosso intelecto, né? O intelecto, ao mesmo tempo, tem que ser penetrante, tem que ter capacidade de aprofundar, de questionar. Ao mesmo tempo, ele tem que ter liberdade. E quando a gente começa a acumular informação demais, né, a gente começa a saber muito sobre tudo, daqui a pouco a gente não sabe nada. Por quê? Porque a gente se embaralha naquilo que a gente entulhou no plano mental. Então, o que a gente pode é cultivar as práticas adequadas físicas, de autoobservação honesta e isenta, de estudo intelectual, de uma maneira tal que você favoreça que a sabedoria venha a você. É que nem o lavrador. O lavrador arruma a terra, prepara a adubação, coloca a sementinha lá, rega. Mas não é ele que faz ela germinar. Ela vai germinar sozinha. Ou não, pode até não germinar aquela semente. Né? Então, o cultivo que a gente pode fazer no nível físico, emocional e mental é trabalhar essas partes do nosso ser, porque elas estão todas vivas aqui agora, e se esvaziar para permitir que essa sabedoria venha de uma forma simples e de uma forma espontânea. E aí você vai ver que o texto da missão da Sociedade Teosófica, quando ele fala uma sempre mais aprofundada, isso aí não tem limite, não tem fim. Então não existe o atingir a sabedoria, chegar a sabedoria. Não existe. Quanto mais sábio o cara for, menos sábio ele vai se achar e mais curioso ele vai estar para entender a vida, entender o universo, entender os propósitos da existência, entender o que ele está fazendo nesse mundo, entender o que os relacionamentos estão trazendo de desafios, de crescimento para ele. Né? Então, essa sempre mais aprofundada compreensão é a própria sabedoria. Mas ela não tem limites, ela é infinita. Então não é um chegar, um atingir. A nossa mente materialista, que ela é viciada, cheguei, atingi a sabedoria. Não existe isso. Primeiro eu vou atingir a sabedoria para depois ser altruísta. Não tem. Nós somos egoístas e só vamos chegar ao altruísmo pleno na quinta iniciação, quando nos tornarmos perfeitos. Isso vai levar ainda muitas vidas. Né? Então, é um movimento infinito. Aí o texto da missão fala, realização da sabedoria temporal, que é a teosofia, da autotransformação espiritual e da unidade de toda a vida. Então, é a sabedoria que permite essa autotransformação. Mas também não é uma autotransformação em que eu digo, eu me transformo nisso ou eu me transformo naquilo. Não. Eu só dou as condições para que a natureza
promova essa transformação, né? Na medida que eu consigo integrar a luz e a sombra dentro de mim, consigo olhar para uma sem fugir da outra, até porque uma só existe em função da outra, né? Não existiria luz se não existisse sombra, e aqui eu vou interpretar sombra como os nossos defeitos, o nosso ego, as nossas idiosincrasias, os nossos quereres, as nossas exigências, as nossas irritações. Tudo isso é a nossa sombra. Então nós precisamos olhar para ela, jogar a luz sobre ela, para que ela se transforme. Não sou eu que vou, agora eu vou ser isso, agora eu vou ser aquilo. Não, isso é a ilusão do pensamento, né? A gente precisa olhar para nós com verdade, com isenção, com honestidade consigo mesmo, para que essa autotransformação espiritual que está na missão da Sociedade Teosófica possa ocorrer espontaneamente na nossa vida. Então, eu diria que esse conflito entre teoria e prática, que a gente sempre menciona na Sociedade Teosófica, a gente está sempre falando, não, agora tem que botar em prática, agora tem que botar em prática. Cara, esse ato entre a compreensão e a ação mostra que não houve verdadeira compreensão. Porque quando há verdadeira compreensão, a ação vem. Ela vem espontânea. Entendeu? Agora, quando eu ainda tenho que botar em prática, né, primeiro, eu vou levar uma vida me amoldando a alguma coisa, ou imitando alguma coisa, ou me ajustando a alguma coisa, quando a sabedoria ela é livre disso tudo. Os ajustes você até pode fazer nos hábitos. Eu tenho o hábito tal, quero mudar para o hábito tal. Tudo bem, põe um poder de vontade ali, um certo esforço, você muda os hábitos. Agora, isso não é transformação. A mudança de hábitos é uma mudança periférica, uma mudança ainda superficial. Quando os bons hábitos vêm da compreensão, eles são absolutamente naturais, a gente não precisa fazer esforço nenhum para botar em prática, né? Agora, para isso a gente tem que mergulhar dentro de si mesmo, ou mergulhar no que quer que a gente esteja estudando, refletindo, conversando, para que a sabedoria venha, para que a compreensão venha. A compreensão é a manifestação da sabedoria. Mas não é uma mera compreensão lógica, dedutiva, racional. Não. É aquela compreensão que compreende o significado das coisas, né? O significado dos desafios, o significado das situações em que cada um está, né? da vida em manifestação como um todo. Então, eu não vejo essa coisa de separação entre sabedoria e prática. Se for sabedoria, a prática é espontânea. Se tem que lutar para pôr em prática, talvez a compreensão ainda seja limitada, seja uma mera compreensão intelectual, né? E essa compreensão intelectual, ainda que útil, ela nem sempre tem o poder transformador que vai fazer com que a nossa vida seja mais plena, mais feliz, mais harmônica, né? Ainda que às vezes a gente tenha que ir ao porão da nossa casa interna e trazer à tona coisas até feias que a gente não gostaria que elas existissem, mas a verdade é que elas existem. E se elas existem, quanto mais elas vierem à tona, melhor, para que a gente possa olhá-las com coragem, com verdade, né? Com isenção. E aí elas perdem a sua força inconsciente e elas se transformam. E toda aquela energia presa naquela região sombria do nosso ser, ela se solta sob a forma de luz, de clareza, de compreensão profunda, de afeto, de harmonia, enfim, de ação prática que não seja para si mesmo, né? Ação prática para o bem maior. Enfim, esse é um tema desafiante, eu gostei muito dos painéis, todos, né? Acho que o conhecimento tem o seu lugar, muito importante, mas considerando que nós, na quinta raça, né, que dizem, quinta raça da civilização, o nosso desenvolvimento é do poder mental, ele pode ficar até perigoso, porque
o excesso, né, já é dito lá nas cartas dos mestres, o intelecto se abebera mais facilmente do mal do que do bem. Então, muitas vezes a gente está tecendo uma situação muito bonita intelectualmente, até do ponto de vista filosófico, teórico, mas a gente acaba criando uma redoma de isolamento do mundo, né, em que a gente não verte essa sabedoria para o mundo sob a forma vivencial. Então, a gente tem que usar, sim, o intelecto, a nossa capacidade de estudo, de aprofundamento, mas sempre com liberdade, nunca querendo carregar tudo e nunca querendo ser o dono da verdade, na medida que a verdade não pode ter dono, assim como a sabedoria não tem. A cada instante, a gente pode ser capaz de enxergar alguma coisa como ela é ou não. E querer transportar esse enxergar de um instante para o outro já não é o novo enxergar, já é a repetição, a memória do enxergar que passou. E como a verdade é uma coisa viva, assim como a sabedoria, flexível, adaptável, mas nem por isso sem ter a sua espinha dorsal, vamos dizer assim, nós precisamos estar abertos para que a sabedoria venha a nós e invada a nossa vida sob a forma de ações amorosas, ações efetivas, ações que nos engrandeçam e engrandeçam o próximo, né? Que nos enriqueçam enquanto unidade, não só unidade com os irmãos, com os amigos, com os parentes, com os vizinhos, mas com a coletividade como um todo, e que essa transformação seja efetiva e não apenas teórica. Era o que eu tinha a dizer e estamos aí à disposição para o que vocês quiserem.